E hoje nós iremos falar de 7 técnicas que são infalíveis para melhorar o seu resultado em vendas. Para você que não me conhece, Evandro aqui, eu trabalho no segmento, né, na bolha do marketing digital desde 2020. Trabalhei numa grande empresa em Alphaville, fatura múltiplos 7, talvez 8 dígitos. Aprendi de tudo lá um pouco. Aprendi a vender lá, principalmente, que é o tema que eu vou passar nessa mensagem de hoje para você. Vender desde produtos baratinhos, 1.000, 2.000, 3.000, até produtos de 80 mil reais, 120 mil reais, e toda a estratégia, toda a performance por detrás, né? Pelo bastidor que tem que acontecer. E hoje eu estou aqui com a missão de trazer o conteúdo de valor para você que é médico, é dentista, é profissional na sua área, empreende, tem seu próprio negócio e precisa vender mais, quer fazer mais receita, quer fazer mais dinheiro. Então, vamos lá, sem mais delongas. Das 7 coisas, a primeira coisa mais importante que anota aí, ó, número 1, a venda não é lógica, ela é 100% emocional. Deixa eu virar para a câmera do lado. E quem está falando isso eu tirei de um livro chamado Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar, é do Daniel Kahneman, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em, sei lá, na edição aqui vai estar a capa do vídeo, do livro, e você vai saber. E o que esse cara colocou lá? Que existem 2 sistemas. O sistema 1, que é o rápido, que toma decisão assim, que é emocional. E tem o sistema 2, que é o sistema lógico, que justifica depois. Presta atenção, ele toma primeiro a decisão emocional, 100% das decisões são emocionais, não sei o que estou dizendo, está lá na literatura. Somente depois de tomar uma decisão emocional, você vai justificar com a razão. O ponto central aqui, imagina 2 médicos. Um médico racional tem 12 diplomas ali na parede e vai explicar um procedimento cirúrgico, vai explicar um ultrassom morfológico, que nem aconteceu comigo, e ele começa a falar assim, olha, a tese é isso, o termo é esse, a explicação toda base técnica. Sabe o que acontece? Totalmente racional. É porque eu já tinha comprado ali, senão eu preferi outra pessoa. Tanto que, nesse caso, na hora que o médico saiu, chegou a enfermeira, eu falei, minha amiga, vem cá, dá para apertar a tecla SAP do nosso companheiro ali, que eu não entendi quase nada que ele falou, eu tive que interromper 500 vezes. Ela falou assim, ele é muito inteligente, acontece isso com frequência ele eleva o nível da conversa técnica que só ele acaba entendendo no final. Onde que eu quero chegar aqui para você? Você está vendendo racional ou emocional primeiro? Nesse caso, se fosse uma venda ali, seria racional primeiro. Desconecta, não vai rolar. Primeiro tem que ser o quê? Emocional. Tem que separar, né? O ponto zero de partida, antes da técnica, vem na parte da emoção. Ele poderia muito bem ter aberto a conversa, ele mostrando, olha, aqui a gente vai fazer o seguinte, o passo 1, passo 2, passo 3. E nesses passos, o que é que vai acontecer? A gente vai ver a formação do pezinho, a gente vai ver o desenvolvimento do coração, o desenvolvimento do pulmão, que tamanho que está o cérebro, que tá o tamanho que está a cabecinha, que tamanho que está o corpo do bebê ali se formando. Se ele falar para mim isso primeiro, eu já ia ficar um pouco mais tocado. E se ele falasse assim, olha, aqui nós iremos ter 100% de certeza se o desenvolvimento está perfeito. Vem cá mais perto da câmera comigo. Você acha que eu ia me sentir que jeito? Ele tocou na emoção. Eu, como pai do segundo bebê que está chegando, ele só falou a palavrinha mágica na minha emoção. Você vai ter certeza se o desenvolvimento está perfeito. Se você que está vendo esse vídeo, você não é pai nem mãe, você não vai entender o que a gente sente nesse exato minuto. Você pode até tentar imaginar, mas você não vai conseguir entender. Portanto, na hora da técnica, a primeira coisa vem na venda, na conexão, seja emocional. Justifique com a técnica, com a razão, só depois. Vindo para o próximo aqui, no item número 2. Não é o que você fala, e sim como você transmite. Na literatura, tem um livro que chama Psicologia da Persuasão, ou a Lógica da Persuasão, ou Influência da Persuasão. Na edição, vai colocar aqui a capinha do Robert Cialdini. É um dos maiores nesse nicho de vendas, de gatilhos mentais, de técnica.
E o que ele coloca ali? Ele coloca que os argumentos têm essa psicologia, que a ordem influencia. Imagina aqui o mesmo exemplo de médicos. Vamos pegar o mesmo exemplo, só que como se fosse uma consulta. Antes do exame, vamos fazer que é uma consulta para você fazer uma cirurgia plástica. Vamos nesse caminho. O que acontece aqui? Um dos médicos, você vai chegar lá, ele vai lá, tá, tec, 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 olhando no computador, ele nem te olha. Isso aconteceu comigo. Eu vou falar Rafael, o nome dele mesmo, eu não vou falar o sobrenome, mas assim, o Dr. Rafael. Muito bem recomendado, chegou lá, ele no computador, tec, 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 perguntava, ele não olhava para mim, eu estava atrás dele, na tela do computador, ele não olhou para mim. E sabe o que foi acontecendo? Ele foi perguntando, eu falei, consegue fazer isso? Não, consegue fazer isso? Não, isso aqui consegue, consigo. E ele lá no computador, tec, 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 digitando. O filho da mãe não olhou para mim. O filho da mãe falou assim, vamos fazer um teste aqui. Aí fui fazer o teste, andando na ponta de pé, testei o tornozelo. Ele falou, cara, não tem o que fazer aqui. Eu falei, meu amigo, eu tenho dor todo dia, eu não consigo andar descalço. E ele foi o quê? Respondendo tecnicamente e não olhava nos meus olhos depois. Aí eu percebi que talvez poderia ser um outro problema, mas a emoção, a conexão ali, sabe o que aconteceu? Não teve. Ele não transmitiu confiança para mim no sentido de me conectar. Eu todo o tempo falando, cara, eu tenho dor, dói para andar descalço, eu quero resolver isso. E ele falava, não, tenho o que fazer. Aí você para pensar comigo, o que você acha? Era o quarto que eu tava indo. O que você acha que eu me senti ali? O que você acha que eu senti desse cara? Ele falava assim, cara, não faz fisioterapia que resolve. Vai lá, melhora o alongamento que melhora a dor. Não tem o que fazer. Sem olhar para mim, sem conectar, deu uma informação por uma informação. Qual que foi o impacto para mim? Zero. Onde eu quero chegar aqui? Ele não perguntou para mim o que aconteceu. Você estava jogando bola, você foi futebol, você foi pro basquete, você torceu o pé correndo. Ele não quis nem saber. Só falou, não dá para fazer nada. Não é... Você tá firme, você já fez mais de 100 sessões de fisioterapia, pode seguir. Porque ele leu que eu tinha feito 100 sessões de fisioterapia. Ele leu no meu laudo ali, do outro médico que eu tinha ido. E só. Sabe o que aconteceu? Não recomendo ele, não gostei do jeito que me atendeu, não resolveu o meu problema, que era o principal. Ou seja, perdeu venda de novo. Poderia ser uma baita autoridade influente ali, mas no atendimento deixou a desejar. E aqui é o seguinte, eu preciso te contar, se você tem clínica, se você tem negócio, se você tem empresa, se você precisa resolver o problema de vendas, de faturamento, de dinheiro no teu caixa, que é o dinheiro que está naquele balde furado que vai embora todos os dias, porque muitas das vezes você não tem um processo de operação padrão, não tem uma escada de valor, de produtos e ofertas e não tem a filosofia de vendas para entender o quê? A jornada do cliente do começo, passo seguinte, até praticamente o infinito, até o tempo que ele estiver com você, para você no seu negócio ter mais o quê? Previsibilidade. Mais segurança de ter o que? Os números de resultado, saber com previsão, com base no que vem acontecendo, quanto que vai faturar nos próximos meses, quanto de dinheiro vai ter na mesa ali que eu posso trazer para dentro, quais são as ações que eu tenho que fazer para ter mais resultado para mim. Então, para você que tem isso de problema ou múltiplos problemas, o que eu recomendo para você? Clica aqui no link da descrição, vai ter a página, vai ter o nosso programa de estruturação comercial completa. É assim que a gente chama. Basicamente, nós nexamos, de nexalismo de juntou toda a habilidade do Lucas, que ele cuida da parte dos dados, da gestão, tráfego, ele entende tudo sobre isso e ele tem os números milimetricamente na mão. Ele toma decisão baseada em dados, nada de achismo. E a outra parte do time que eu cuido na operação, o copy, tá certo? A estrutura dos funis, as ofertas, a sequência, o fluxo de cadência, estão alinhados? Tem as provas sociais, tem as objeções, as dores, os desejos. O cliente dos sonhos está bem mapeado? Então, para você que está aqui e precisa resolver esse tipo de problema, clica no link da descrição, veja, conheça a página, fala com algum dos consultores ou comigo. Pode me chamar no direct ali que eu vou te atender. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar a resolver isso. Então, só reforçando, são pouquíssimas vagas porque o trabalho é extremamente personalizado no 1 a 1. Número 3, as marcas vendem o ponto.
E as pessoas, elas compram o quê? O símbolo, o que significa para ela. Na literatura, se eu for, eu tô bem filosófico hoje, né? Na literatura tem um livro que chama Comece pelo Porquê, onde que ele fala que as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram o porquê, o motivo delas. A ideia central que eu quero trazer aqui para você é o pertencimento, né? Você vender elas pertencer àquela tribo. Vamos usar um exemplo bem comum. A Apple aqui, ó. Ela vende só um celular, o iPhone? Não. O que o Jobs fez quando criou isso aqui? O Steve, genial. Ele vendia o que? O pertencimento. Você tá o que? Naquela tribo que usam aquele tipo de equipamento e querem uma próxima versão e defendem a marca. O que ele fez? Pertencimento. Tava junto. Era isso que ele vendia. Você pegar na prática, pega o preço de um iPhone novo, pega um preço de um Samsung. O Samsung, certamente, todos eles são mais baratos. O topo de linha é mais barato que o iPhone. E o segundo ponto que eu quero trazer para você refletir é o preço dos iPhones usados com 2, 3 aninhos. O que acontece? Historicamente, o preço ali se mantém ainda em alta. Por quê? Valorização pelo pertencimento. Tá entendendo? Então, para você, na tua realidade, você está vendendo pertencimento ou você está vendendo por vender? Imagina assim, se eu for trazer uma micro história, criando aqui da minha cabeça, pensa um cirurgião que faz lá 10 cirurgias por mês. Outro fala assim, ó, eu escolho operar poucos casos para poder acompanhar cada paciente pessoalmente. E aí, o segundo, quem cobra mais? O segundo cobra mais. Quem tem mais agenda? O segundo. Por quê? Qual que é a moral da história? O preço alto só é caro quando não existe significado, quando não tem um porquê, quando não tem um motivo. Onde que eu quero chegar aqui? Esse segundo médico, ele se posicionou, ele desenhou o quê? O ICP, o cliente ideal dos sonhos dele, ele sabe exatamente para quem ele quer vender, quem é a pessoa que ele quer atender, ele entrega o quê? Uma baita experiência. E o que acontece? Fatura mais, trabalha muitas vezes menor carga horária, ganha mais dinheiro porque tem uma margem maior. E eu pergunto para você, o que você está fazendo de significado para as pessoas que você atende, para os seus clientes ou pacientes? A primeira habilidade que acho que você tem que desenvolver, que é a número 4, mas poderia ser a primeira, é a simpatia vira empatia. Imagina só, tem um livro que foi escrito na década de 50, 1950 e alguma coisa, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Foi até reescrito agora com um prefácio novo do El Professor, 2026. Imagina só, o livro está sendo vendido há tanto tempo. O que ele passou? Passou na prova do tempo. Funciona, ele é atemporal. E onde aqui eu quero que você pense na seguinte coisa: se você atende pessoas ali, se você é um, sei lá, dermatologista, você é um profissional da harmonização facial, quando você vai atender seus pacientes, você vai lembrar o nome da pessoa? É o ponto. Se você chama a pessoa pelo primeiro nome, ponto. Se você olha nos olhos da pessoa, que nem eu estou fazendo aqui, outro ponto. Isso aí vai validar o quê? Vai virar genuíno com o tempo. Vai validar o quê? A emoção. Mas assim, imagina só. Essa história aconteceu comigo, lembrei agora. Eu fui na padaria com meu menininho, Benício. Cadê ele? Esse aqui ele tinha um aninho, ele tá com 5 hoje. Ele tá, sei lá, tá grande. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui, é assim, aqui ele, aqui, ó. Essa aqui. Ele tá um pouquinho maior que isso. Fui com ele na padaria. Eu encontrei uma dentista que é cliente do meu pai. Meu pai é eletricista. E o nome dele é Celso. Ela me chamou de Celcinho. Primeiro, bola fora. Ela esqueceu meu nome. Segunda bola fora. Eu sou, ou era, paciente dela. Ela já me atendeu no consultório dela. Então ela sabe quem eu sou, só esqueceu o meu nome. Aí a hora que ela viu meu menino, ela já conhecia ele. Ela sabia quem ele era. E ela falou também, ô Celcinho Júnior. Ou seja, errou meu nome. Não sabia o nome do pequenininho. Era uma coisa tão simples. Se ela entendesse essa técnica que eu estou contando para você, a simpatia que ela tem viraria mais empatia, poderia converter muito mais. Onde que eu quero chegar aqui para você é, se você tem filhos e a pessoa vem e pergunta, olha, como que tá o Benício? Como que tá a Angelina? Como que tá o Vicente? Vamos supor que são os nomes das suas crianças, como as minhas aqui. E aí?
como que você ia se sentir na hora, no primeiro segundo? Vai falar emocionalmente no primeiro segundo daquele clique. Olha, essa pessoa se lembra dos nomes das minhas crianças, que significou alguma coisa, ou pelo menos ela é esforçada. O seu ouvido vai o quê? Totalmente diferente. Então, regrinha número 4, simpatia vira empatia. Lembra do nome, olhe nos olhos, tenta lembrar o nome dos filhos, que aqui você foi game winner. Se a gente vai avançar para o número 5 aqui, ó, um combustível que sustenta a venda é entusiasmo, aquele sorriso na voz. Com quem que eu aprendi isso foi com o Eric Noronha. Eu brinco com ele que ele foi meu primeiro professor do mundo real. Eu conheci ele em 2016. Eu tinha, sei lá, 28, talvez. E teve um treinamento que ele fez. Ele vai assistir isso aqui, ele não vai nem lembrar. Mas teve um treinamento winner que ele fez, que ele falou da entusiasmo, vem do grego entusiasmo, alguma coisa assim que pronuncia. Mas se você entendeu que ele origina, né? Tipo, a origem dessa palavra é ter Deus dentro de si, ou estar possuído ali por Deus. Qual que é a moral da história aqui? É de você falar com o quê? Com entusiasmo, como se Deus estivesse ali nas suas palavras, ou seja, com energia. Uma coisa que ele ensinava era vibração, o timbre da voz, a vibração sua, tá? Em qual frequência. E ele falava lá pra mim, em 2016 eu não entendia, 2017 eu não entendia, fui entender muito tempo depois. Mas o que eu quero falar pra você aqui? Tenha entusiasmo, tenha energia na sua voz, perceba a sua vibração. Percebe do jeito que eu tô falando aqui, eu tô mais próximo, eu cheguei mais próximo da câmera, tô falando próximo do microfone e tô num ritmo não tão rápido, mas a voz é o quê? Eu tô vibrando a frequência. Então lembra de colocar essa energia na sua voz. A pessoa do outro lado vai tomar um susto. Se a pessoa tomar um susto é que você tá fazendo mais do que perfeito e você tá mandando bem. Indo pro próximo item aqui, o número 6, é uma técnica de você falar a mesma coisa de formas diferentes. Chama característica, benefício e significado. Vamos pegar meu iPhoneinho aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Qual que é a característica do meu iPhone? É um modelo 16Z. Ele filma em 4K. Característica técnica. Quanto tem de memória? 512. Característica técnica. O benefício dele? 512 GB eu posso tirar muita foto. Eu posso gravar vídeo em 4K para o meu canal do YouTube, como eu estou fazendo aqui. E ter bastante espaço para armazenamento. O que significa isso? Meu trabalho eu consigo fazer de um jeito bom, com uma qualidade boa. Característica, benefício. Benefício ajudou no trabalho. Mas o significado a partir do momento que eu vi isso, né, eu descobri isso, foi lendo Jim Edwards, chama Transformando Palavras em Ouro. Ele é um copywriter norte-americano, 30 e tantos anos de profissão, um dos maiores. O livro vai estar aqui. E o que ele ensina? E você dá significado para isso. A hora que ele deu esse exemplo do iPhone eu aprendi com ele, no caso ele falava celular, mas as fotos, ele falava assim, olha, eu sou da geração dos anos 80, eu também sou, já deu conexão. Eu não tenho foto de quando eu era criança, porque não tinha dispositivo para tirar, muito menos para armazenar. Agora, imagine a minha filha, e eu já tinha celular e tinha nuvem para armazenamento. Eu tenho desde o dia que, antes dela nascer, desde os exames de ultrassom até ela nascer, do dia que ela nasceu até hoje, eu tenho todas as fotos de todos os dias da vida dela armazenados no histórico. O que ele quer dizer aqui? Eu vou até chegar mais perto de você. O que ele quis dizer aqui? Ele trouxe o quê? Significado. Ele trouxe uma repetição minuciosa, mas só que de jeitos diferentes, no plural, de falar a mesma coisa, só que transformando, dando significado. Onde que eu quero chegar aqui para você? A dica é característica, benefício, significado. Você está levando esses 3 itens para os seus clientes na hora da conversa para fazer a conversão da venda? Se ainda não, pausa esse vídeo, volta, assiste de novo ou compra esse livro aqui do Jim que vai fazer sentido para você. E para fechar, número 7, se tem aquela no fechamento, tem talvez, ou depois, ou você fez a CTA final e você sentiu ali que não vai fechar na hora, passo número 1. Tem coisa errada que você fez na apresentação, pode revisar que você hesitou, você não fez as pré-confirmações antes de passar o preço da proposta. Corrija isso, mas a ideia central aqui é o quê?
deixa o próximo passo pré-agendado. Ou seja, estamos aqui na reunião, hoje é, sei lá, sexta-feira, 17 horas. Antes de acabar essa reunião, fala assim, olha, não temos todos os elementos aqui, tá tudo bem, isso acontece. Deixa eu abrir minha agenda aqui, olha, eu tenho vago na segunda às 14 ou na terça às 9 da manhã. Qual que fica melhor na sua agenda para a gente já deixar o compromisso pré-marcado aqui? O que isso significa? Que você vai deixar o quê? O próximo follow-up já pré-agendado, arrancando, né? Pegando um próximo sim, uma próxima confirmação da pessoa. O que vai acontecer? Você vai testar isso, depois você vai me falar a sua taxa de reconexão, né? Na fase SLA, de apresentação de proposta, se não duplicou, se não triplicou. E para você que chegou até aqui, use essas 7 dicas. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Se gostou, fez sentido, deixa o like aqui. Se não gostou, deixa um like aqui, coloca lá não gostei. E se puder, escreve o que você não gostou, o porquê que não gostou, o que não fez sentido. Para eu poder o quê? Entender, parar de errar e melhorar. E para você que está aqui, use essas 7 dicas, essas 7 técnicas, aplica, depois me conta aqui como que funcionou para você. E um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau!